Fala, turma! Sejam bem-vindos ao podcast do futuro, Uma Nova Cidade. Esse que vocês já sabem é um lugar para que nós possamos debater a cidade que nós somos e a cidade que nós queremos ser. E hoje quem está aqui comigo para me ajudar na condução desse trabalho, com o nosso convidado de hoje, que é muito especial, é ele, Leilson Cavalcante. Mais uma vez, Leilson, seja bem-vindo. Mais uma vez. Quarta vez? Acho que é a quarta vez. É Leilson é o que mais veio. Acho que é a quarta vez. E aí, Leilson, seja bem-vindo. Obrigado. E apresenta o nosso convidado de hoje para essa galera aí. Eu acho que você está com a listinha melhor para apresentar ele, mas o André Santos, temos um amigo em comum, Firmino Brasil, ator aqui de Natal, que me apresentou o André Santos via Instagram, para convidar ele para vir aqui hoje. O meu primeiro convidado aqui no podcast, meu irmão. Estou muito feliz por isso. E muito grato ao André por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Você tem algumas informações sobre o André? Tem. Para ele confirmar? O André é ator, roteirista. Não é isso, André? Ator não, roteirista não? Sim. Por isso que eu fiquei pensando... Acontece. Gente, acontece. Eu assisti o filme dele... Inclusive, o belíssimo filme. Parabéns, Obrigado, André. obrigado. E eu tava tentando me lembrar. Rapaz, ele era... Qual dos atores ali? E não tava Eu conseguindo... tenho cara de novinho, né? Tá achando que era um dos Tá, meninos ali? jura Obrigado. você. Não, eu sabia que não. Eu sabia que era um dos... Jura você. Por isso que quando eu entrei, eu disse, eu pensei que ele era produtor, roteirista eu gostei, você e me confundiu ator. por um adolescente, quase ali, que os meninos tudo adolescente. Sim, mas quando eu entrei foi quando eu disse Mário. Eu disse, não, aqui é o ator do filme que veio... Bom, André, seja bem-vindo. Valeu. Né? Pode você falar com a galera aí já de cara. Valeu, gente. É isso, André Santos, trabalho com cinema, trabalho com audiovisual desde 2014. Na verdade, construindo projetos desde 2013, mas atuando mesmo na área desde 2014. E vamos conversar que aí eu vou falando mais coisa. Vamos lá, vamos bater esse papo. Ok. André, tive a oportunidade de assistir seu filme hoje, né? A gente tava falando aqui no off e quero parabenizá-lo mais uma vez e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Valeu, eu que agradeço o convite. E, gente, o filme é muito bacana. Tenho certeza que vocês vão se identificar. O filme, resumindo um pouco, né? Não posso contar tudo, porque é um curta. Mas, não vai dar spoiler, né? Peraí. Exato. Mas, basicamente, mexe com nossos sonhos, de quem é jovem, menino. E, basicamente, é sobre dois jovens que têm que escolher entre seguir no sonho de se tornar um jogador de futebol ou e ter que trabalhar, né? Num trabalho tradicional. A gente sabe que muitos jovens chegam nesse dilema. Um dia eu já cheguei, também eu tive nesse dilema lá nos meus 16 anos. Cheguei a jogar o campeonato estadual aqui de futebol em 2006. Na base ainda, eu jogava num time, inclusive esse time era da UFRN, acho que era a CEPLAN. Não sei se existe ainda. E foi basicamente depois desse estadual, a gente foi eliminado ali nas quartas de finais, que eu tive que decidir. E agora? Acredito e sigo tentando esse sonho ou vou trabalhar? Mas a questão financeira, a gente que é da periferia tem que decidir, e a parte do trabalho, de procurar um trabalho assim e já conseguir ser remunerado pelo aquilo, pesou. Mas conta pra gente, pro pessoal, como foi que tu teve essa ideia desse roteiro magnífico? Obrigado. Eu acho que pela minha vivência, da minha família, eu joguei futebol, mas não por muito tempo. Eu saí do futebol ainda pré-adolescente, fui jogar basquete, vôlei, outras coisas. Sim. Mas comecei a trabalhar desde muito cedo, desde os 16, né? Tipo, pra procura de independência financeira mesmo. E já com carteira assinada desde os 18. Então, essa vida de trabalho, e ver também na minha família meus primos ou outros amigos que tinham esse sonho, né, de seguir a carreira de futebol. E alguns tentaram por mais tempo do que outros. Mas é esse dilema que acontece, né? Eu queria também abordar o tema da homossexualidade, né, dentro do futebol e claro. tal. Então, queria trazer esse cenário dentro dessa geração nova e pensar que talvez a gente consiga ver um futuro ainda próximo, né, de um futebol sem homofobia, sem LGBTfobia, enfim, tentar pensar que essas gerações mais novas já têm uma cabeça mais diferente, já pensam um pouco mais avançado, não veem tanto preconceito nas coisas, e falar um pouco sobre isso.
E acontece de uma forma muito natural, né? Eu também vi o curta-metragem e é tão natural que você fica apegado naquele sonho dos personagens de quererem seguir essa carreira e de um estar mais preocupado com a carreira profissional, né? Gostar muito também da área de futebol. E não acontece só no futebol, né? Seja como meio artista ou seja lá no que o jovem ele queira buscar, ele está sempre tentando pensar, principalmente se ele é de periferia, se ele consegue seguir esse sonho ou se ele tem que trabalhar para ajudar a família ou se ele tem que trabalhar mesmo para ficar investindo no sonho que ele tem, né? E foi um curta-metragem produzido pelo Caboré Audiovisual, do qual o André Santos é o CEO, e fala para mim de onde veio esse nome, como nasceu o Caboré Audiovisual e sobre outras produções que vocês também têm, que eu já estava vendo aqui, né? Temos sim, algumas produções. A gente, como eu falei, a gente iniciou a ideia da Caboré em 2013, naquela época como coletivo Caboré, nós não tínhamos ainda a consciência, né, o como montar uma empresa e tal, mas depois de 3 anos em coletivo, forma de coletivo que viemos de alunos, né, que estudavam cinema audiovisual e perceberam essa necessidade, e a gente percebeu, opa, vamos se juntar e fazer as coisas acontecerem aqui, no sentido de que a gente não tem tanto a experiência, mas vamos tentar fazer os filmes e ganhando experiência fazendo, né? Vamos ser a nossa própria escola, digamos assim. E a gente foi fazendo os filmes, em 2016 a gente conseguiu juntar uma graninha, tipo, falar com a contadora e vamos fazer uma empresa. E registrou como empresa desde 2016 até então. E é isso, o coletivo, ele de certa forma ainda segue, assim, mas o que representa o coletivo hoje em dia é a produtora, né, registrada e tudo mais, que a gente tenta viabilizar os projetos em editais, daqui seja do Natal, seja do Rio Grande do Norte, seja nível de país, né, tipo nível Brasil. Enfim, são produções que a gente vai fazendo que a gente conseguiu crescer desde 2016 para cá, enquanto produtora. A gente começou mais com curtas, mas a gente continua fazendo curta-metragem, mas hoje em dia a gente já está fazendo mais série também, fazendo trabalho para televisão. E tentando fazer, em breve, futuro próximo, espero, longa-metragem vai para cinema também, né? Sim, esperamos também. E falando nisso, gente, os caras já estão sendo premiados. Aí, só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente fica meio preso a outras culturas. E não só no nosso país, o nosso país está evoluindo muito na questão do cinema e de séries. Eu tenho visto isso, tem uma outra pegada, né? Eu sempre tinha uma crítica ao cinema nacional, porque o cinema nacional sempre tinha aquele negócio de que tinha que levar um artista. Sempre. Não é uma crítica ao artista, mas sempre tinha que ter, sabe? Tipo, o Ivete Sangalo, ou Sandy Júnior, ou Daniel, ou qualquer um artista. Todos os filmes, né? Era assim. E hoje a gente consegue perceber a evolução. E para mim, como natalense, é muito bom ver que também dentro da nossa cidade e do nosso estado, a gente vê pessoas assim despontando e já recebendo prêmios. Os caras tão internacional. Já tem uma lista aqui de alguns países que eles passaram aqui. Foi Colômbia, não é isso? Peru, República Dominicana, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra e aqui no Brasil, Salvador, Recife, Fortaleza, Tiradentes, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e recebendo prêmios também, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que deve ser uma satisfação incrível e enorme, né, André? Você vê um trabalho como esse, com muito suor, que a gente sabe, já colhendo esses frutos. Para mim isso é magnífico e fico muito feliz como natalense e potiguar por ver você escolhendo esses frutos. E orgulhoso, né? Isso, muito orgulho de vocês, parabéns. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Realmente é muito, muito importante esse retorno, né? De saber que o filme está sendo selecionado para festivais, está tendo um retorno também de premiação. E não é por questão de ego, porque acaba que nosso trabalho precisa disso, né? Para dar continuidade. Porque, querendo ou não, as pessoas... você foi para tal país, conseguiu passar filme lá, conseguiu ganhar prêmio. Então, isso já ajuda a gente a viabilizar um próximo projeto, a conseguir fazer um próximo
filme. E realmente minha vontade é trabalhar com artistas daqui, né? Trazer mais as nossas caras para a tela, não ter que precisar pegar um ator famoso, sei lá, do Sudeste para poder conseguir fazer um filme, né? A gente não quer falar as nossas histórias daqui, então vamos trabalhar com nossos atores daqui, né? Eu achei uma coisa interessante que eu vinha conversando com ele no caminho, né? Eu havia falado sobre o povo potiguar, né? De uma forma muito sucinta e muito direta. E o André me falou que o povo potiguar não é só uma coisa, né? Ele é diverso. E você me fez lembrar até uma situação que ocorreu comigo, situação pessoal mesmo, que eu estava numa mesa com alguns espanhóis e a gente estava falando sobre cultura. Acaba sendo inevitável não falar sobre cultura. E a gente estava falando sobre pratos típicos e tal. E um dos espanhóis me perguntou assim, que prato vocês têm aqui no RN? Vocês não têm uma identidade? É o que? Frango com arroz e feijão? E eu confesso que na hora eles tinham me convidado para comer uma paella. Eu não sei se vocês já viram como é feita uma paella. Sim. Mas eles falaram isso sem ter comido comida daqui, né? Do RN. Cara, não. Eu fiquei esperando ansioso para comer essa paella, assim, e meio que um pouco assim, óbvio que eu senti essa ofensa pelo fato do que ele falou. E quando eles terminaram a paella, a paella era uma panela imensa de arroz com frango. Eu fiquei olhando para aquela panela e pensei assim, isso é arroz e frango, só tá numa panela. É que eles misturam, né? Várias, assim, verduras, ervilha, não sei o quê. Pode vir com frutos do mar, pode vir com frango. Mas eles falaram isso de uma forma ignorante. Não foram buscar os pratos que se tem aqui, exato, né? É o que eu ia dizer. Às vezes a gente tem essa mania ou se deixa levar por essa síndrome de vira-lata de valorizar o que vem de fora e esquece do que a gente tem aqui, de olhar para o que a gente tem, para o nosso povo, para a nossa comida, entendeu? E eles acabam pegando carona nisso, entendeu? Sim. Para acabar dizendo que o que a gente tem não tem valor, para que o nosso povo não tem, que a nossa comida não tem, que a nossa cultura não tem, e tem, entendeu? Então, assim, é uma das coisas que mais me deixa, assim, chateado como potiguar, sabe? Das pessoas valorizarem mais, não só potiguar, mas brasileiro, né? Mas você perceber que as pessoas valorizam mais aquilo que vem de fora do que nós. E muitas vezes nós mesmos sermos apresentados como figura caricata por ser nordestino, entendeu? E nós não somos caricatos, nós somos um povo como todo mundo e temos a nossa identidade individual, sabe? E tem isso também da galera de fora olhar pra gente de uma forma muito, assim, simplificada, né? Porque quem é do Sudeste ou do Sul, olha pro Nordeste como uma coisa só, como se o Nordeste fosse só uma coisa, só tivesse um sotaque, só tivesse um tipo de comida. E o Nordeste, ele é diverso, né? Se o RN é diverso na sua cultura, imagina o Nordeste. O Nordeste é um país. Exatamente. Então, quando a galera do Sudeste fala o sotaque nordestino, não existe o sotaque nordestino. Existem vários tipos de sotaque nordestino. Você vai para João Pessoa, é parecido, mas não é o mesmo. Você vai para Recife, é parecido, mas não é o mesmo. Verdade. Então, às vezes até o nordestino cai nesse pensamento de dizer, tá assistindo um filme, sei lá, eu enquanto potiguar assistindo um filme do Pernambuco. Aí falo, não, esse sotaque não é nordestino. Mas quem sou eu para dizer que aquele sotaque não é nordestino? Isso. Eu sei todas as variações do sotaque, porque você tem que ir pro interior para saber, tem que ir pro interior sabe? De cada lugar vai ter seu jeito diferente de falar. Então a gente às vezes cai no erro de querer generalizar e falar, não, isso não é nordestino, mas pode ser nordestino também. E é muito bacana o filme. Gente, o curta é ambientado ali no bairro das Rocas. A gente falou o nome, Time de 2, né? A gente está falando sobre o curta faz um tempo e acho que a gente não falou o nome. Se chama Time de 2. Isso, e é ambientado ali nas Rocas. É muito legal. Para você que é bairrista, como eu, como nosso amigo Mário aqui também é muito bairrista, e tenho certeza que os meninos aqui, você fica muito feliz. Quando começou, eu fiquei tentando entender de são daí, eu procurando. Aí depois, quando passou umas cenas, né, aquela do alto e tal, do drone, eu nas Rocas. Minha esposa trabalhou ali perto, então isso eu fico muito feliz, realmente, de verdade, de ver isso, porque é isso que falta, sabe? E, para mim, educação, cultura e esporte é onde a gente pode investir, principalmente para tirar os jovens da criminalidade. A gente não tem uma escola em tempo integral, como tem nos países de primeiro mundo, né? Então a gente tem que investir nisso, e principalmente nas periferias. Nas periferias tem muita gente talentosa. Eu descobri agora... com o rapaz do Lava Jato, no Lava Meu Carro,
que tem um lutador no meu bairro e eu não sabia. O cara já ganhou 3 lutas e eu não sabia. O cara entrou em contato comigo para vir aqui no podcast, vou trazê-lo futuramente. Sim. No meu bairro eu não sabia que existia o lutador lá. Então, só para você ter uma ideia. Mas é muito bacana a questão da cultura, do audiovisual e do cinema. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos exporta sua cultura através do cinema. Sim, com Não certeza. é através do cinema. Os filmes, você pode prestar atenção que nos filmes americanos, eles são sempre o mocinho, né? E assim, eles exportam a sua cultura para outros países e principalmente para a gente. Então, para mim, isso é muito importante ver gente como vocês lutando e conseguindo colher esses resultados, André. Valeu, muito obrigado. Algum É desses- importante mesmo, porque, desculpa, Não, tudo isso bem. de ver o cinema como uma ferramenta de... Sim. uma chave para chamar turismo, chamar várias Sim. coisas. Investimento, quando um filme é gravado num local, se gera muita renda para aquele local, porque a gente não trabalha só com a nossa equipe, a gente envolve tudo que a gente precisa para aquele filme acontecer naquele local. Então, ali, quando a gente filmou nas Ocas, a gente teve que consumir nos bairros das Ocas, restaurante, lanche, não sei o quê, falar com as pessoas no local, as pessoas que, por exemplo, cederam as casas e tudo mais, receberam por isso. Então, imagina como vai girando, né? O Isso. capital vai girando ali. Então, o filme, ele faz o capital girar naquele lugar que ele está sendo rodado. Então, é a pessoa que está ali do lado vendo, mas que acaba participando e não sei o quê, e a costureira que vai lá e faz alguma coisa pro filme, ou o músico, que um dos filmes uma das músicas do filme é da galera das Rocas, entendeu? Isso. Então, assim, é pra você pensar como o cinema, ele proporciona muitas coisas, não só para quem é do cinema, mas para quem é da música, para quem é do teatro, para quem é do próprio local que está sendo gravado, né? Bacurau, que foi gravado aqui no Rio Grande do Sim, Norte, ele se gerou muita renda ali naquele local, porque muitas pessoas que moram por lá, né, lá perto de Parelhas e tal, que eu esqueci o nome da comunidade agora, que fica ali do lado de Parelhas. Não, Parelhas, meu Deus, eu nem lembro mais, mas acho que era Parelhas. Eu sim. acho que foi para Então, lá a galera fala como conseguiu ganhar alguma coisa com a gravação, né? Que seja uma participação que fez, seja uma coisa que ajudou a carregar, seja, enfim, tudo que foi gerado para o local, sabe? Então é importante a gente lembrar disso, que o cinema, ele gera ele faz o capital girar naquele local que tá sendo gravado. Sim, e eles exportam realmente a cultura. É muito legal. Eu assisti o filme, né? E eles falando boy e tal. Isso, sabe, não tem como assim, não se identificar. E não mesmo tem com o como- lugar também. Eu tava assistindo com um amigo Exato. meu e eu tava falando pra ele, eu fiz... primeiro que eu tava vendo meu amigo Firmino, né? Se eu não tivesse, eu já me identificaria. Eu disse, pra mim, um tanto... Eu me identifico demais, porque é meu amigo que tá ali. Mas também o visual, é como se eu sentisse que tudo é meu, sabe? Isso. E as pessoas, eu fico querendo saber, gente, onde é essa casa? Quem é essa pessoa? Que comércio é esse? Sabe? Você fica querendo saber que bairro é esse? Então, assim, isso é muito bom, você se identificar e sentir que aquilo é seu, sabe? E Time de 2 traz isso. E a gente queria gravar 100% nas Rocas, infelizmente, porque como teve um problema assim, do período de gravação, a gente ia gravar em dezembro de 2020, acabou gravando em janeiro de 2021. Então, né, nessa transição, o campo lá das Rocas, né, já estava passando por uma reforma, então já não deu para gravar mais lá. Ia ser gravado lá. Então, com essa mudança, a gente acabou trazendo para um campo aqui de Neópolis. Então, Sei. não, só as imagens ali do campo de futebol que não são das Rocas, o resto todo é. Então, inclusive, aquela cena que eles vão lanchar e tal, eles comem um salgado, a gente conheceu aquele senhorzinho do salgado, consumiu lá, e depois ele falou, vocês querem uma casa? Que a gente tava procurando uma casa para gravar lá, as cenas da casa. Vamos conhecer minha casa. Então, a gente foi conhecer a casa dele, a gente casa gravou dele. na casa dele, entendeu? Sim, Aquela que cena massa. da janela é na casa dele também, que ali é no mesmo lugar, praticamente, Que da massa. cozinha. A da aquela janela é da cozinha. Só que a janela é da cozinha, só que na cena da cozinha não dá pra ver a janela, né? E a gente usou a janela na outra cena. Sim. Então, é aquilo, né? A gente não fez só chegar lá e vamos utilizar desse espaço sem entender que esse espaço também precisa de um retorno, né? A gente remunerou todo mundo que fez parte do filme, então Sim. a gente tem essa preocupação de pensar, poxa, a gente não conseguimos uma verba para fazer o filme, então todo mundo tem que Sim. ser devidamente remunerado, né? Sim. Pô, é muito bacana. O Ciro que eu falo, o Ciro Gomes, né? Uma vez ele perguntado sobre a questão da regulação da mídia, você sabe que esses caras sempre jogam essas perguntas pro nosso campo, né? E todo mundo já sabe o que é o nosso campo. Então, assim,
E ele falou sobre isso, que num possível governo dele, a regulação da mídia era o controle, né? O controle de TV, você assiste o que você quer. Mas que ele ia procurar voltar o conteúdo televisivo da TV aberta, o nacional ele iria diminuir e o local ser mais tempo, entendeu? Em TV aberta, exatamente para que gerasse essa identificação da gente, porque gera isso, é impressionante quando você assiste e se sente representado, sabe, ver ali o seu povo, ver ali um bairro que você conhece, um campo que você conhece e já jogou, entendeu? Então isso é muito bacana. Ele falava um pouco disso. Eu acho que isso é importante, né, André? Não só na questão do Ciro, mas eu acho que num geral, eu acho que a TV aberta devia fazer mais isso, porque acho que tem até alguns memes, né, que pro gringo o Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. E não é. Sim. Né? A gente sabe que não é. E é importante, né, mostrar o quão diverso a gente é. A gente tem, por exemplo, tem a novela Mar do Sertão, que tá agora, né, no ar e tem muita gente assistindo. Muita gente do Nordeste vai se identificar? Vai assistir, vai se ver lá na tela? Vai. Mas não é só isso que vai representar o Nordeste, entende? Exato. Então, imagina se a gente tivesse a oportunidade de se ver mais enquanto potiguares na tela. Isso. Mas e para se ver como potiguar, é só mostrar Natal Ponta Negra, Morro do Careca? Não. Aí tem que mostrar várias coisas, né? Tem que mostrar o Seridó, tem que mostrar o Alto Oeste, tem que mostrar... tem que mostrar tudo que a gente pode, a gente tem, né? Porque... As dunas de rosado. Exatamente. Então, e quando vem para Natal, não é ficar só em Ponta Negra ou no viaduto, não, como é o nome? Na Ponte Nova, né? Isso. Qual é também os bairros do cotidiano, do dia a dia? Acho que a importância das rocas foi isso também, né? Porque eu acho muito difícil, por mais que você possa até não morar lá, mas eu acho muito difícil você ser natalense, você ver as rocas ali na tela e não reconhecer que é as rocas. Porque é muito, assim, marca. Acho que é um bairro que você vê e você reconhece logo, assim. Então, eu acho que o filme conseguiu, pelo menos, trazer essa identificação, assim, enquanto o Natal do cotidiano, do dia a dia. Bom, eu tava com a sinopse aqui, gente, desculpa. A gente fica no celular, não é conversando, não, sabe? Tentando ver o roteiro. Eu tava com a sinopse aqui do time de 2, deixa eu ler um pouquinho para vocês. Flávio e Wendel são da mesma escolinha de futebol e compartilham o sonho de serem jogadores profissionais. Flávio tem dúvidas se deve continuar tentando e com a possibilidade de sua desistência, Wendel percebe que o que eles sentem um pelo outro pode ser mais do que amizade. É uma história bastante interessante, muito natural e comum, né? Pode-se dizer que sim. Ficha técnica, elenco Firmino Brasil, meu amigo, como já falei aqui, Tássio Igor, Célio Melo, Leonardo Prata, Wallace Martim e Arthur Souza, e direção e roteiro do André Santos, que está aqui com a gente. E tem mais, gente, tem uma lista aqui imensa, uma galera aqui, que se a gente for ler. E depois tem os festivais e premiações que eles já receberam também. Tem até que atualizar isso aí, porque a gente já chegou no número de 70 festivais, por incrível que pareça. Eu tava achando pouco, quando eu fui ver aqui, eu acho que tem mais já. Porque eu tenho que atualizar o site. Muito trabalho para a pessoa que é autônoma e independente. E ainda tem o meu trabalho fixo também, porque quem trabalha com arte não consegue, às vezes, só viver da arte, né? Tem o seu trabalho formal e aí... que eu vinha conversando com você no caminho. Como é que você faz, assim, para contornar, sabe, esses obstáculos que a gente vai encontrando no caminho para, sabe, fazer aquilo que a gente gosta, né? Além do que a gente precisa fazer para... Sim, é complicado porque muitas vezes... O filme também é um pouco sobre isso, né? Porque o sonho de futebol pode ser o sonho de qualquer coisa, né? E a gente fica tentando... Muitas vezes a gente percebe barreiras, obstáculos, dificuldades de você continuar tentando o que você quer. Porque tem períodos que a gente realmente não consegue ganhar nada assim... oferta de trabalho, nenhum freelancer, nem nada. Então, tem períodos de muita baixa que aí eu tenho... a sorte de ter tido a minha primeira graduação, foi Letras em Inglês. Eu sou professor de inglês desde os meus 19 anos, assim, de carteira assinada desde 19, mas comecei a dar aula mais cedo. Sim, você me falou que também já tem licenciatura. Licenciatura, isso me ajuda também até a trabalhar hoje em dia também como professor de audiovisual, né? Às vezes eu dou cursos, lugares que me chamam para, curso de roteiro, curso de direção. Então já é um ganha-pão também. Mas tem períodos que realmente, assim, eu acabo recorrendo à minha primeira graduação. Então eu faço muito trabalho como intérprete de inglês, fazendo tradução de inglês, ou até voltando a dar aula de inglês também. Legal, bacana. Que é muito legal. E a gente vê
essa dificuldade, né? Muitas vezes o povo acha que tanto o jogador de futebol como o artista, o que trabalha no cinema, ganha muito, é bem... Gente, no início é ralado pra caramba. Isso aí é uma minoria, né? Que consegue, que se dá bem desse jeito. Todo mundo tá tentando ali, mas no início é assim. Conheço jogador de futebol que joga bola nessas divisões mais baixas como a Série D e quando não tá jogando em nenhum time é motorista de aplicativo, como eu. Sim. Assim como artista, né? Aquele... Eu não lembro o nome dele, aquele ator que fez Cidade de Deus, que era o Buscapé. O personagem principal do filme, motorista de aplicativo. Sim. Entendeu? Então nem todo mundo, né, que é jogador de futebol ou um ator ou que trabalha nessas áreas ganha muito dinheiro a esse ponto de não precisar mais por um bom tempo, você tem que estar ali, né, se dividindo em um trabalho tradicional e naquilo que você ama e quer seguir para fazer, né? Mas conta mais sobre alguns projetos que vocês têm futuramente ou outros filmes também que vocês já tenham feito. Dando um resumo, assim, a gente a gente passou de 20 curtas-metragens produzidos, né? Um vai ser lançado agora em janeiro, inclusive, Bucha de Peixe, que eu sou produtor desse filme. E é a direção de Johan Jean. Sinopse? É um filme que fala um pouco... uma história de fantasia, fala um pouco sobre a história do Boto Rosa e tal. Do Boto, na verdade, né? Que é aquela lenda que tem do Boto. Então, é uma história bem fantasiosa dessa família ribeirinho que mora nesse lugar bem separado e tem esses casos que acontecem por lá, né? Do Boto e tal. Sim. Então, assim, a gente tá na luta também para finalizar um longa-metragem que... Aquela coisa com pouca verba, mas tentando aos poucos. E também lançando agora... A gente conseguiu lançar uma série de TV esse ano, que foi do canal Curta, que é um canal de TV fechada. Sim. Enfim, é isso, né? Uns projetos que são lançados, outros que estão para lançar. E aí a gente tem a sorte, às vezes, de conseguir um edital que lança para produção audiovisual. Sim. A gente consegue se inscrever e aprovar o ano que vem. Acho que está vindo uma quantidade de projetos bons. Então, isso já é uma notícia boa para 2023. Eu acho também que com isso do governo que está saindo agora, que estava bem cheio de descaso para a cultura, né? Era um governo que não pensava na cultura. Verdade. Então, para a gente vê já uma esperança para o ano que vem, porque até a Lei Paulo Gustavo, que estava para ser lançada esse ano, ele simplesmente vetou, não foi lançada, então jogou para o ano que vem. Então, vai ser algo que vai nos ajudar a produzir mais histórias sobre nossa cidade, sobre nosso estado, enfim, sobre nosso país, né? Eu queria que vocês notassem nesse nosso papo como sabe, contornar essas dificuldades. Porque dificuldade todo mundo tem. No dia a dia, no seu dia a dia, é comum. Hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela estava me falando: meu amado, eu estava vendo um exercício de você todo dia anotar, ou toda semana anotar o que acontece de bom na sua vida. Porque a gente tem uma tendência a olhar para o que acontece de ruim, sabe? E é importante você ver que todo mundo é assim. No curta, time de 2, você percebe isso, ele tentando contornar aquela dificuldade. Assim, e é disso que a gente está falando, sabe? De como é que a gente faz isso também. Quando eu conheci Brasil, eu estava no intervalo do meu trabalho, Firmino Brasil, que eu falo que é um dos atores do curta, do André. Eu estava no intervalo do meu trabalho, fiquei sabendo que tinha um pessoal fazendo um cursinho de teatro na UFRN, que era perto. Fui lá e lá eu conheci ele, outras pessoas, e acompanho o trabalho desses meus amigos até hoje, assim, de longe. Muitas vezes não tive a oportunidade de estar com eles mais, mas eu acompanho porque é o nosso povo, entendeu? Porque é a nossa gente. Quando eu convido outros amigos meus que não são do meio para dizer, eu queria que vocês fossem comigo ver uma apresentação de teatro de um amigo meu e tal, sabe? Porque eu entendo essa dificuldade. Depois, Firmino Brasil e eu gravamos um videoclipe para um amigo nosso que investiu do trabalho dele. Ele queria gravar um videoclipe dele e trabalhou, pegou esse dinheiro e investiu para gravar esse clipe, tipo, sem retorno algum. Entendeu? E depois Firmino Brasil também, através disso, me ajudou a gravar. Foi uma das pessoas que me ajudou a gravar uma música também. Então, assim, é tudo aquilo. A gente vai dentro daquilo que a gente gosta e dentro daquilo que a gente precisa fazer. Mas eu acredito que a gente está falando aqui da vida de quem fez sucesso, ou de quem
tá tentando não fazer sucesso, mas ter um sucesso diário de continuar tentando fazer aquilo que você gosta, mediante aquilo que você precisa fazer todos os dias, né? E é disso que o André está falando, assim, do começo do Caboré Audiovisual, de como foi nascer a ideia do time de 2. E, tipo, tinha algumas dessas... Não tem como não... Eu sempre fico voltando para o curta. Mas tinha algumas dessas premiações você se surpreendeu, ou você não esperava? Ou sei lá, algum dos lugares que vocês foram... Que o curta foi apresentado, você meio que se surpreendeu? Sim. Como o filme começou a circular nos festivais, a ser exibido nos festivais, sim, de forma online por causa da pandemia, né? Sim. Então, a gente não pôde estar presente mesmo nas primeiras exibições. Aí, quando foi... que ele estreou em julho, no Rio de Janeiro, até, no festival de lá. Sim. Aí, quando foi lá para novembro, foram chegando os festivais que já estavam fazendo o festival de forma presencial. Uhum. Aí, a gente foi para um festival em Recife. Acho que foi lá pro final de novembro, meados de novembro aí. Sim. Aí tava na hora da noite da premiação, né? Lá num teatro bem grande, uhum, lá e tal. E aí a gente, escutando os premiados, já estavam saindo todos os premiados. Eu tava na esperança de ganhar algum prêmio pequeno, uhum, e tal. E aí eu tava saindo todos os prêmios e eu assim, não vai sair mais nenhum não, é isso. Vou me conformar e tal. Eu tava nem prestando mais atenção na premiação, quando a galera começa a gritar e falar comigo, assim, aí eu olho pra tela, melhor filme nacional, filme de 2. Aí eu olho e fiquei assim, sem saber o que fazer, né? Subi pro palco sem saber o que falar, tava completamente surpresa mesmo, sim, porque eu esperava, se fosse ter alguma premiação, a premiação menor, sim, e não a maior premiação da noite, né? Aí foi aquilo, não subi no palco sem saber nada, fiquei, obrigado, só falei isso. E aí, logo na mesma semana, ele tava sendo exibido também em Fortaleza. E lá também saiu uma premiação de melhor filme, porque geralmente os festivais têm melhor filme júri oficial e júri da crítica ou júri popular. O popular é por voto, o pessoal que está lá assistindo, sim, vota. A crítica são a Associação de Crítica do Estado, ou enfim, da cidade, que diz para eles qual é o melhor filme. E o júri é do júri oficial que o festival escolhe. Sei lá, umas 3, 4 pessoas para ser júri e decidir, sim, qual é o melhor filme. Desse de Recife foi o júri oficial. E de Fortaleza foi o do júri da crítica. Então, assim, na mesma semana, né, eu ficar, caramba, de um júri oficial, outros do júri da crítica, então foi quando eu percebi que talvez o filme fosse bom mesmo, que eu tava com as minhas dúvidas. Será que o filme é bom? Será que o filme tá prestando? Porque aquele receio, né, sim, de quem faz e tem insegurança. Mas aí, com essa resposta, eu fiquei, assim, realmente feliz e surpreso, né? Foram os 2 primeiros prêmios. E a gente muito orgulhoso de vocês. Isso, com certeza. André, você falou um assunto aqui que a gente precisa voltar um pouco para as pessoas entenderem, né? Como eu sempre falo, esse programa aqui é para a gente debater a cidade que nós queremos. E o André tocou numa situação muito importante, é uma questão nacional, mas que muitas pessoas não entendem, que você falou da lei Paulo Gustavo, mas tem também a lei Rouanet. Você consegue explicar isso de uma forma fácil para que as pessoas entendam? Porque as pessoas acham que é mamata, né? As pessoas acham que é vida fácil. Então, eu queria que as pessoas pudessem pelo menos entender que não é bem assim que funciona. E que realmente vocês precisam disso para poder fazer esse trabalho. Você consegue explicar isso para as pessoas ou você acha melhor? Consigo minimamente, porque eu nunca consegui, na verdade, fazer uso da lei Rouanet, que, se eu não me engano, não se tem nem mais esse nome. Eu acho que a lei da cultura e tal mudou o nome, se eu não me engano. Mas porque é bem difícil mesmo, ainda mais pra gente aqui do Rio Grande do Norte, conseguir. Então, sem falar que é um sistema super burocrático deles lá, para você inscrever um projeto e tentar conseguir. Então, assim, não é todo mundo que consegue aprovar projeto na Lei Rouanet e muito menos captar, porque a captação é a parte mais difícil. A gente tem as nossas leis aqui que são mais simples, que é a lei municipal, que é a lei de Djalma Maranhão, que aí é por imposto, né, de serviço, o ISS, e tem a estadual, que é a Câmara Cascudo, que é pelo ICMS. Então, essas leis são mais acessíveis para a gente, né? A gente consegue se inscrever projeto com mais facilidade. Porém, tem a parte da captação, que é a mais difícil de todas também, não só a nível de lei Rouanet, lei nacional, mas também a nível de aqui, né, da nossa realidade local, que muitas vezes a gente conseguiu aprovar na lei, mas não conseguiu captar e o projeto não foi executado por isso. Porque
para você conseguir, seja essa lei qual for, para você conseguir a verba para fazer o projeto, você precisa do patrocinador. Porque não é o governo que está dando esse dinheiro, na verdade não é isso, né? Agora, é a empresa que paga os seus impostos, que vai ter parte desses impostos direcionado para o projeto cultural. Então, na verdade, assim, a empresa gasta muito pouco com isso, porque é uma porcentagem da lei de Djalma Maranhão, que é a municipal, a empresa tem a opção também de não gastar nenhum centavo com isso. Ser todo o dinheiro só dos impostos, né? Então, em vez de pagar 100% dos impostos, paga 80% e 20% vai para o projeto, entende? E aí, na Câmara Cascudo, para você aprovar, eles exigem que a empresa também dê uma parte de recurso próprio. Então, vai ser uma parte de isenção fiscal, em vez de pagar o imposto, você vai ter essa parte que vai ser direcionada para o projeto, mas a empresa também vai ter que dar um pouco do seu bolso para o projeto. Um patrocínio, realmente. Exatamente. Mas para você conseguir acessar essas empresas, conseguir ter um projeto aprovado, captado, né, é muito difícil, porque geralmente as empresas, elas ou já têm um olhar muito direcionado para o que elas querem, que são eventos grandes, né, shows, musicais, festivais de música, festival de gastronomia, que já tem aquele público certo, e é muito raro você conseguir aqui, estou falando no nível estadual. Uma empresa que patrocine um filme, uma série, entendeu? Assim, a gente até agora não teve bons resultados. E olha que a gente está trabalhando com isso desde 2014, né? Então, para você ter noção, a gente já conseguiu aprovar na lei dessa da cultura, que era a Rouanet, mas a gente não conseguiu captar. É algo muito difícil, entende? Então, sim, assim, a galera acha que tem essa lei, os artistas todos né, conseguem. Não, a gente não consegue. Fácil, e não é fácil. Tá vendo, gente? Não é fácil. Não é fácil, como vocês pensam. Não é dinheiro que o governo vai lá e mete, não, como o André explicou aqui. Entendeu? É um patrocínio. Você tem que buscar, você tem que correr atrás. Não é fácil. E a maioria, a gente no Brasil não tem essa cultura. Graças a Deus ela tá crescendo, né? Vem crescendo. Mas a gente não tem essa cultura. As empresas não querem, não. Entendeu? Não quer. Muitas não querem. Por que eu vou destinar essa parte aqui? Não paga de imposto mesmo. Exatamente. E muito, porque muitos têm essa ideia, né? De que o artista é isso, ou que o artista é aquilo. Não. Sabe, a cultura, ela é muito importante, volto a dizer, e principalmente nas periferias. Eu fico imaginando, voltar até um pouco para a questão do futebol, que tem no filme, né? Como é que países do tamanho, muitas vezes, do nosso estado, né, ou pouco maior do que o nosso estado, conseguem montar seleções, né, do nível altíssimo, e a gente não consegue revelar tantos jogadores aqui no nosso estado? Pelo investimento, né, que eles fazem, não só na questão da cultura, mas no esporte. Você vê países que veem o esporte como algo primordial e fazem investimentos, e aqui nossos atletas têm uma bolsa, né, irrisória, muitas vezes não dá para se manter com o que eles ganham, tem que ir atrás de outras coisas, enquanto lá não, tipo, vou te pagar o suficiente para você se dedicar exclusivamente ao esporte. Isso, porque queira que não queira, é economia. A gente estava conversando outra vez aqui, inclusive no off aqui com o Mário estava falando sobre isso também, é a economia que gira, sabe? Um jogador que vem para cá, que ganha mais, ele vai atrás de casa, de apartamento, entendeu? Então tudo é uma economia. Um artista que dá certo aqui no Rio Grande do Norte, um filme que dá certo, tudo isso gera economia, aumenta a nossa estima, aumenta o PIB do estado, tudo isso melhora. Então falta incentivos nesse ponto para a periferia. A gente é abandonado. A gente trouxe o pessoal aqui de Nova Cidade no episódio anterior e a gente falava sobre isso. O que a gente tem lá em Nova Cidade para um lazer é um campo de areia. É um campo de areia. Mais nada. Entendeu? Não tem nada, não tem um palco para que a gente possa fazer um show, um festival, nada. A gente tá até com algumas ideias bacanas, depois a gente poderia conversar. Massa, com certeza. Mas voltado para isso, porque na minha visão, eu não sei, não é que é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu não consigo entender como é que esse pessoal não consegue ver que para diminuir a criminalidade é investindo nessas três coisas, na minha opinião. Na educação, na cultura e no esporte. É só... E os países mais desenvolvidos são países que investiram nisso. Há anos. Né? Que investiram nisso. Então, assim, vou dar outro exemplo do esporte. É só você olhar no tempo que existia o Kaique,
né? E quando ele foi abandonado, a quantidade que subiu a criminalidade. Porque o jovem, ele não tem... Se tendo ali aquele espaço, já era difícil, porque muitas vezes você está ali só para ocupar um tempo, sabe? Não tem uma visão gestora de que, não, vamos cuidar desses meninos aqui, né? Estudando e fazendo um esporte para que ele dê certo, ou no esporte, ou não, ou que seja na oficina, na música, no teatro, no audiovisual, Quando não, na dança. um professor vê aquela qualidade em você e ele fica tentando incentivar você sobre aquilo, né? Isso. Para que aquele aluno possa ver também, o que ele jovem possa ver possibilidades, né? Isso. Não, só isso que eu tenho para mim. Não tem, a gente tem que mostrar para os jovens que eles têm uma opção assim diversa, mas para alguns não tem, porque não é dado, né? Não é ofertado. Exatamente. A gente fala muito sobre isso. O jeito que a gente da periferia é tratado diferente. Porque você vê o básico, que é um espaço de lazer, das pessoas estarem, sei lá, em comunidade, né? Estarem num horário, ou seja, no final de semana, no final de dia, mas o que se trata é com descaso, não oferecendo nada e ficando abandonado para a violência chegar e dominar, né? E o resto é criminalizar aquela localidade. Exatamente. Né? Falando sobre isso, no episódio anterior também eu abordei um tema com o nosso barbeiro lá do bairro, né, JR, exatamente sobre isso. A gente chegou a falar um pouco sobre cinema e eu estava falando, imagina que a maioria daqueles jovens ali, jovens não, os meninos mesmo, nunca foram no cinema. Sabe, nunca foram num cinema, que pra mim é algo básico da cultura. Exatamente. No cinema. E aí a gente vê o quê? A gente vê uma cidade que só tem cinema em shopping, não se coloca cinema de rua, porque todos os cinemas de rua que existiram aqui foram tirados, né? Foram fechados. E aí a gente vai ver um shopping num lugar onde a gente não se identifica com aquele lugar. Entrar. Porque se a gente entra, a gente é olhado, a gente não... Tipo... Entrar em shopping hoje em dia é ver o quê? Galera comprando, não sei o quê. Aí eu que sou do cinema, nem vou pro cinema aqui na cidade. Eu acho que a última vez que eu fui pro cinema já faz uns 3 anos. 2, 3 anos, por aí. Sim. Porque é aquele tipo de ambiente que eu não quero, tá? Eu tenho que entrar naquele ambiente para poder acessar um cinema. Então, a gente tem que pensar em cidades que a gente tem aqui do lado, né? Capitais aqui do lado que tem cinema de rua. Cinemas acessíveis, que você compra ingresso por um preço acessível para ver um filme. E aí você vai no cinema, além de tudo, é um preço caríssimo para você entrar e assistir um filme. Eu queria, aproveitando esse gancho do que você falou, eu queria entrar no assunto polêmico, digamos assim, no meio cultural aqui da nossa cidade, que é que o pessoal fala que a gente tem uma cultura de shopping ou praia. Você acha que isso é real? Eu acho. Tipo assim, mas em que sentido? No sentido de que, tipo assim, é como se você... às vezes, se eu falo para um amigo que eu tô indo numa quadra, ele faz, por quê? Tipo, a galera quer ir pra praia. Se só tivesse esses dois locais pra gente a galera quer ir pra praia, então a galera vai pro shopping hoje. Tipo, se você não vai pro shopping, você não vai pra praia, você tá em casa. E tipo assim, uma vez, não foi quem... Eram outros amigos em comum que eu tenho com o Brasil, iam apresentar uma peça de teatro. E quando eles mandaram a localidade para mim, eu não tinha ideia de que tinha um espaço cultural. Se eu não me engano, é Tirol ali. E eu não estou recordando o nome agora, vocês vão me perdoar. Mas eu me perdi para poder chegar no local. Chamei uma amiga minha, a gente se perdeu para chegar. Chegou, já estavam apresentando. E eu fiquei encantado. Tipo assim, não era um grande espaço, mas era um espaço dentro da nossa cidade que eu não sabia que tinha. Entendeu? Um teatro, isso numa época que o Teatro Alberto Maranhão ainda estava fechado. Sim. Então, assim, não existe só esse espaço. Aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse de espaços que tem na nossa cidade, assim, e os bairros onde eles estão, sabe? Pelo menos 2, 3 ou quantos você quiser, por favor. Assim. Sim, eu vejo, assim, que realmente a pandemia dificultou muita coisa, né? A gente já estava vivendo um período muito difícil de espaços culturais e com a pandemia, os poucos que tinham fecharam. Né? Eu acho que assim, é muito importante a gente pensar ali na Rua Chile como um espaço que pode ser, sabe, pode voltar à vida que tinha antes. Ele tem uma possibilidade. Hoje em dia, algumas pessoas que são que fazem produtores culturais de festas noturnas estão tentando reocupar muito a Rua Chile, mas assim, ainda se percebe que
não há um investimento público ali, né? É um abandono total. E assim, é um espaço que a gente poderia ter não só para festa, mas para ter acesso durante o dia, de estar numa peça, como antigamente se tinha ali na Frei Miguelinho também, que é logo ali por trás, né? A gente tem ainda o espaço A3, né, ali, que às vezes tem eventos. A Casa da Ribeira. Casa da Ribeira também na Frei Miguelinho. Inclusive fazendo propaganda, vou ministrar um curso de cinema lá. Legal. Agora no mês de janeiro e fevereiro. E as inscrições ainda estão abertas. Tem bolsa também para quem está em situação vulnerável, né? Enfim, sem renda. Legal. Então, acessa lá qualquer coisa, o perfil da Casa da Ribeira para mais informações. Pronto. E aí, gente, tem o quê? A gente vê que as praças que a gente tem, ou é porque a gente ocupou e fez, né, fez voltar, ou acho que esses espaços que a gente precisa voltar a ocupar, que são, vamos pensar, por exemplo, vamos jogar um vôlei ali, jogar um futebol ali, começar a ocupar, sabe, essas praças, esses espaços. Eu moro no Conjunto Pirangi, logo do lado tem uma praça que é muito bem ocupada, apesar que tem uns horários que é meio estranho lá à noite, mas tem dias que são muito bem ocupados, pessoas jogando, seja vôlei, seja futebol, seja caminhando e tal. Eu acho isso muito interessante, a gente ter mais praças assim de bairro sendo ocupadas com atividades diversas, né? E que as pessoas entendam que aquele espaço é nosso e vamos montar uma programação, né, nossa e tal. Não só dependendo da via pública, mas também sabendo que eles têm que fazer o investimento necessário para que aquele espaço seja, enfim, mantido, né? Para que tenha, não seja... Não fique como tá, pronto, fiz um investimento, sei lá, de 5 anos atrás e não, o espaço tem a sua manutenção, precisa desse investimento de manutenção. Então, eu acho que quanto mais a gente ocupa esses espaços, mais eles entendem que esse espaço precisa ser mantido, né? Precisa de uma manutenção anual, seja o que for. Sim. E os espaços culturais, eu acho assim, por exemplo, a Caboré, a gente divide uma salinha com mais outras produtoras no TC Sol. Era um espaço que a gente estava conseguindo fazer até uma quantidade assim, de eventos, seja de peça, do próprio da Casa de Zoé, de outras produtoras, enfim, lá também tem o grupo Estações, tem outros grupos que ocupam lá também. Tem meu Deus, esqueci o nome agora. Enfim, me fugiu o nome, mas tem outros grupos de teatro que também ocupam espaço, produtoras de cinema, que dividem as salas, né, por questões de custos. Eu já ouvi falar no TCC. E lá, assim, infelizmente, a gente não está conseguindo mais manter isso de fazer eventos lá, que era uma coisa que estava interessante, né? Mas aí, o último evento, inclusive, que teve foi um nosso da Caboré, lá do lançamento de Septo, que a gente fez uma festa com exibição, com música, com tudo, com gastronomia, e deu um público muito bom. Mas aí logo depois veio a pandemia, sabe? Então aí paralisou tudo. Eu acho que a pandemia ainda mexeu de uma forma que a gente ainda está tentando reestudar e ver como fazer. Eu vejo amigos que são produtores culturais que estão fazendo festas e infelizmente não estão tendo retorno financeiro. Então é tudo com muita cautela hoje em dia, né? Como fazer e tal, para que a gente faça de uma forma que seja viável para a gente também, que a gente não quer trabalhar e não ter um retorno financeiro, né? Só gastar. André, você falando da Ribeira, cara, eu amo a Ribeira. É impressionante como a Ribeira tem a cara da cultura. Sim. É uma pena que esteja na situação que está de abandono e muitas vezes proposital. Pela especulação imobiliária, a gente sabe que muitos donos de terrenos como aqueles, ou galpão, ficam apenas mantendo ali, esperando um momento certo da especulação e vender. E é ruim, como natalense que paga os seus impostos, ver que nenhum gestor tenha coragem de fazer o que diz a nossa Constituição. Sabe, não tenha coragem, porque infelizmente os nossos gestores são vendidos a essa elite e a essa gente que prefere a Ribeira daquela forma. Com certeza. Tá. Sabe, a Ribeira podia ter algo ali tão bacana, sabe? A Ribeira poderia ser vanguarda de um desenvolvimento, claro, que mantendo muito daqueles prédios ali antigos, para mim é muito importante, mas os que estão conservados. Mas esses outros, sabe, que o cara não toma de conta e simplesmente você deixar para lá, não. E muitas vezes que não está nem pagando o imposto. Sim. Entendeu? Muitas vezes não está nem pagando. Então eu acho que a Ribeira, ela tem essa cara, né? E, inclusive, eu vou também, quando for fazer a edição do áudio, eu vou pedir para o menino colocar
o Instagram lá da Casa da Ribeira, que eu gosto muito, acompanho. Sim. E já que você vai também fazer esse curso lá, né? Vou pedir para Massa, colocar valeu. também. É muito bacana o espaço lá. Na Casa da Ribeira Aquela tem- região ali eu acho incrível. Quando, antigamente, assim, eu tô falando antigamente, sei lá, de uns 4 anos atrás, a gente via como aquele espaço era ocupado, assim, era muito... Muito. Nossa, eu chegava lá, tinha noites que eu me emocionava de ver aquilo tudo sendo ocupado de diferentes... Não era só de, né, não era só de festa de música, às vezes tinha teatro acontecendo ao mesmo tempo, tinha outros espetáculos acontecendo ao mesmo tempo. E eu parava assim na Rua Chile e falava, é isso aqui a gente vivencia uma coisa massa numa rua, ou então 2 ruas com a Frei Miguelinho, que é a Casa da Ribeira. Tinha noites que você saía de um espetáculo, às vezes tinha a performance, tinha não sei o que, e tinha você não sabia nem pra onde ir, sabe? E até o Circuito Cultural Ribeira, que era uma iniciativa muito massa, que fazia aquilo ali girar também. Quando tinha evento no Largo da Rua Chile, junto com as casas que tinham ali, você percebia que ali era realmente um centro cultural, que acontecia muita coisa, né? Eu acho que a gente tem como tentar voltar a ser o que era, mas tem os interesses, né? Parece que os gestores não têm interesse que aquilo volte a ganhar vida. Parece que eles preferem, não, deixa assim como tá mesmo, porque depois a gente diz, tá abandonado, então faz outra Isso. coisa com aquilo. Isso. Verdade. Lá na Casa da Ribeira funcionou um tempo também uma igreja, aos domingos, que era a igreja A Ponte. É bem bacana, acho a que eu já Fernanda ouvi que falar. gostava. Mas era na Casa da Ribeira? Era na Casa da Ribeira no início. Era bem Sim. bacana, aos domingos na Casa da Ribeira. Aí depois eles se mudaram para um galpão que tem. Eu acho bem não legal sabia, essas não. coisas rústicas assim. É um galpão que tem de tipo desses tijolos assim, né? Só que marrom, bem bacana. Depois eles saíram de lá e eles estão naquela ali da Rio Center. Eu esqueci agora. Ah, sei lá perto do meu trabalho. Pronto, eles estão ali. Funcionou uma igreja ali. É bem bacana o espaço, eu acho muito bacana. Da Cara, Rio Center é a Antônio Basílio? Antônio Basílio, isso. Então eles estão Sim. ali perto onde funcionava um curso, CC, alguma coisa antes. Eles estão ali. Sim, Eu acho muito legal a coisa da cultura. Eu fiz teatro. foi no, também. No Caique. Quando Sim. eu tinha o Caique, eu fazia futsal. E se você, no Caique, você podia escolher um esporte e uma Isso. oficina, né? Sim, 2 oficinas. Eu fazia artes plásticas. Cheguei a pintar Legal. quadro e tal. Hoje em dia não tem isso, a gente... sim. Né? Mal vê os poetas, os artistas plásticos, porque não se tem um investimento nisso, isso é cultura. Então, aí eu fiz teatro lá, apresentei algumas peças, apresentei uma peça no Sandoval Vanderlei, que é outro que está Fechado abandonado há muito tempo, há muito né? tempo, há muitos Eu li anos. que ia ter alguma reforma lá, mas eu não sei se é verdade. Nossa não. tia já se apresentou lá no balé, lá no Sim. Sandoval. Sim, e me apresentei outra peça também, foi no IFRN. Aí Legal. depois o Kaique foi se acabando mais uma vez pela má gestão dos Sim, nossos sim. políticos. E é interessante como a gente tem uma memória assim de infância que vem junto com isso, né? E depois ela acaba. Tipo, Isso. não tinha mais tempo de cultura, de esporte. Eu fazia basquete, artes plásticas e reforço. Então, assim, a gente tem uma memória do dia todo completo fazendo alguma coisa. E depois isso acaba. Era escola e depois não tinha muita coisa para fazer. Você tem alguma memória assim de infância que tem a ver com arte, com cultura, que fez você se voltar para o que você gosta, assim, para o que você quer? Olha, eu acho que o fato de eu ter entrado em contato com o teatro ainda jovem, assim, eu tinha talvez uns 10, 12 anos, não sei o que, isso já me impulsionou depois, né, pra entrar nessa área. Eu nunca, assim, engraçado porque foi a primeira coisa que eu fiz na área né, de arte, assim, foi teatro, mas depois eu nunca me vi sendo ator, e aí eu já me interessei mesmo por escrever, por dirigir e tal, e depois por produção. Hoje em dia eu também me vejo muito na produção. Bacana. Pô, que legal. André, eu vou deixar, o nosso tempo é pouco, né? O bate-papo é muito bom, Aham. mas está chegando ao final. Eu vou deixar um espaço para você se despedir da galera. Sempre no vídeo a gente vai colocar o seu arroba para o pessoal poder estar Valeu. acompanhando. Obrigado. Vamos acompanhar agora mais de perto, que foi um prazer te conhecer. E vamos acompanhar isso aí, porque como eu te disse, sou bairrista, a gente tem orgulho e quer ver o Potiguar dando certo. Com Seja ele certeza. artista, seja ele jogador de Tem que ser futebol. nós por nós, E né? Exato, tem que se incentivar. Sabe, porque se não for a gente se incentivando, se estiver esperando pelo de fora, não vai acontecer não. É verdade. Né? Então, Leo, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria antes? que você falasse sobre como também o pessoal pode acompanhar os seus curtas-metragem, como é que Isso é pessoal importante, consegue exato. É importante. Então, assistir. no perfil da Caborel Audiovisual no Sim. Instagram,
E no meu perfil também, André Elmes, eu coloco o link direto para nosso site. E no site tem a página de cada filme, né? De cada curta. Tem a página, vai ver um pouco sobre o nosso currículo e tal, filmografia, sim, biografia. E tem lá também a página só dos curtas e das obras todas que a gente faz no site da Caboré. Então, o que acontece? Cada filme que a gente lança, a gente consegue ter mais ou menos assim uns 3 anos circulando no festival, que a gente faz inscrição, sim, fica tentando, às vezes recebe convite, às vezes, né, vai inscrever, aí recebe a resposta positiva. Então, por 3 anos, a gente tem essa obrigação de manter o filme fechado, assim, sim, por link fechado, a gente mantém no Vimeo com senha, aí sim, só quando a gente vier pro festival que a gente manda a senha pro pessoal cogitar, né, ver se vai aprovar o nosso filme ou não. Aí, quando passa os 3 anos, a gente libera. Já, então a gente tem, os nossos filmes mais antigos estão todos liberados já no Vimeo. E o link está lá no nosso Instagram, que vai direcionar lá. Enfim, mas na verdade no nosso Instagram tem aquele Linktree, né? Que já direciona para o Vimeo da gente, para um Instagram, para tudo da gente, para todos os perfis que a gente tem e os projetos que a gente tem. Então, qualquer coisa, quem tiver interesse vai lá no Instagram, acessa nosso perfil, seja o profissional da empresa, né? Da produtora Caboré Audiovisual, seja o meu pessoal André Elmes. E nesses 2 vai ter o linkzinho lá para vocês acessarem os filmes. Quem quiser ver os mais antigos já estão todos disponíveis. Às vezes os novos também entram disponível em festivais online e a gente já anuncia no Instagram também. Ó, filme tal tá disponível nesse festival, acesse aqui por esse link e tal. Então, às vezes acontece também isso. Bom, muito obrigado, estou muito feliz, orgulhoso do seu trabalho. E obrigado, foi meu primeiro convidado, então... Obrigado, eu que agradeço. Então, como seu primeiro convidado, me sinto honrado e valeu pelo convite. Obrigado. E parabéns, foi um ótimo convidado. Gostei muito de conhecê-lo, gostei muito do filme, gostei muito de me sentir representado no filme, não só pelo ambiente, mas sim pela história, porque é algo que eu vivi. Sim. E é o tempo de fazer essa escolha e sei que muitas pessoas viveram. Então... foi um prazer ter você aqui. Espero que você possa voltar mais vezes. Valeu, com certeza. Já fica aí o convite. Bom, gente, e eu esqueci lá no início, né? Você que está aqui nos assistindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o like e de ativar as notificações. Gente, é de graça e nos ajuda de verdade. Esse foi o André Santos, no podcast Uma Nova Cidade, o podcast do futuro. E até a próxima.